Carlos, se você me permite, eu gostaria de falar o seguinte. Primeiro, eu quero agradecer o espaço. Todas as pessoas que abrem espaço para a gente tratar de qualquer assunto, seja assunto da adicção, ou seja, do vício, ele é fundamental. Tá? Se o seu podcast não fosse o sucesso que é, se só tivesse uma única pessoa assistindo e a gente transmitisse essa informação para ela, coisa que não é, porque eu sei que tem muitas pessoas assistindo o seu podcast, já valia a pena. Tá? Uma vida que a gente pode tocar, tratando sobre qualquer tema que envolve a drogadição, ela é fundamental. Porque, André, você falou que tem 4 ou 5 pessoas da sua família. Tem pesquisas que dizem que até 28 pessoas próximas a um adicto, elas são atingidas pelo vício. Isso se chama codependência. Tá? Então, muitas vezes, o pai, a mãe, a esposa, os filhos, eles sofrem tanto ou mais do que aquele adicto, ou seja, do que aquele viciado. Porque o viciado tem aquele mínimo de tempo que ele joga, ele ganha alguma coisa, ele sente aquele prazer. A pessoa que consome a droga, ele injeta na veia, ou então consome um cigarro de maconha, então ele tem aqueles 30 segundos, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo de prazer. A família nem isso tem. A família fica preocupada 24 horas por dia, 7 dias por semana, daquela pessoa que está em estado de drogadição. E, repetindo, o jogo de azar é um vício comportamental. As drogas químicas são um vício químico, mas eles têm o mesmo efeito. Então, isso é muito importante dizer, que as pessoas, hoje, se hoje existem X milhões de pessoas que são dependentes químicos, nós multiplicamos isso por até 28 vezes. Então, a quantidade de pessoas que estão em dependência ou codependência é uma coisa absurda no Brasil, e nem o SUS sustenta isso. E quando você diz que vai legalizar o jogo de azar, como legalizaram as bets, depois vão legalizar os jogos físicos, ninguém está pensando nos impactos do SUS, ninguém está pensando nos impactos na segurança pública, que diretamente atinge também a questão da segurança pública, ninguém está pensando na fiscalização e controle, porque muito dinheiro dessas bets são dinheiro de lavagem de dinheiro, que a gente não sabe de onde é que vem tanto dinheiro. Então, são tantas coisas em volta da questão das bets e dos jogos de azar, que a gente passaria aqui à noite falando em relação a isso. Mas eu tenho uma coisa que é muito importante colocar. Eu não estou tirando a responsabilidade ou a irresponsabilidade de quem joga, mas nós vivemos num país empobrecido, né? E as pessoas estão transformando as bets hoje numa forma de multiplicar o seu parco dinheiro. A bet virou uma espécie de investimento. Hoje se investe mais em bet do que na Bolsa de Valores, né? Se você está tirando dinheiro da comida e você está direcionando para a bet, imagine tirar dinheiro de uma poupança comum. Então, o que é que está acontecendo? Nós estamos empobrecendo o país ainda mais, nós estamos empobrecendo a população ainda mais, nós estamos empobrecendo e causando graves prejuízos ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que já é tão combalido, para entregar dinheiro para as bets. Mas por que as pessoas estão fazendo isso? Porque muitas vezes as pessoas não estão vendo uma luz no fim do túnel. É um país onde existe um número de desempregados muito grande, onde os salários são muito baixos. Eu não estou justificando de forma nenhuma, mas as bets jamais serão a saída de vocês. Eu estou dizendo claramente para quem está lhe ouvindo agora, Carlos e André, que está nos ouvindo, a bet jamais será a saída, porque ninguém ganha das bancas. Quando o André fala que existe o controle randômico fora do Brasil, existe o controle randômico. Ele sabe como é que você jogou a primeira vez, ele vai lhe dar uns trocados, para que você diga, não, maravilha, ganhei alguma coisa. Mas depois ele estuda a sua forma de jogar. Então, a partir daí, ele lhe dá um pouquinho, ele tira muito. Lhe dá um pouquinho, ele tira muito. E no cômputo final, ou seja, na soma de ganho e perda, você vai perder muito mais do que ganhar. Eu tive acesso a um processo, naturalmente eu não vou citar o nome, que a pessoa devia R$980 mil, uma funcionária pública. Porque, na verdade, ela ia multiplicando. O que ela perdia, ela tentava ganhar. O que ela ganhava, ela reinvestia no jogo, ou seja, ela não pagava suas dívidas. Então, isso chama superendividamento. Os homens hoje, e desculpe se eu estou me alongando, mas eu preciso colocar isso. Os homens hoje, antigamente, os maus homens, né, os machistas, doentes, eles voltavam para casa e espancavam a mulher e os filhos porque o time dele perdia. Hoje ele continua espancando e a mulher pergunta, mas por que você bateu em mim? O time ganhou. Aí ele vai dizer, não, porque o time não ganhou pelo placar que eu apostei. Aquele cara que eu apostei no cartão amarelo não tomou o cartão amarelo, ou seja, ele volta revoltado, mesmo com a vitória do time. Ele torce para o pênalti
para fazer o 3-0 não entre, porque, na verdade, ele só apostou que o resultado seria 2-0. Ou seja, as pessoas estão torcendo contra os seus times, estão espancando as suas esposas e filhos. Bet não traz nada de bom para o Brasil, nem arrecadação, porque, na verdade, os custos vão ser muito maiores, com fiscalização e controle, custos de saúde, custos sociais, vão ser muito maiores do que essa parte da arrecadação que a gente nem sabe até hoje. Já tem 4 meses de legalizado, de regulamentado, que entrou em voga a lei, e a gente não sabe quanto é que o Brasil está arrecadando, porque, na verdade, o Ministério não está deixando isso claro. Ou seja, para terminar, as bets não trazem nada de bom. Ninguém ganha de casa de aposta. Se fosse assim, elas não existiriam, porque elas vivem dos lucros dela. Então, o lucro dela é um lucro em cima do empresário e o custo é social. O custo é da sociedade, inclusive com suicídios. Tem um número, André e Carlos, só me permitam esse finalzinho, que é um número chocante. André sabe disso. É um número chocante. Entre 50% a 80% daqueles que são ludopatas, ou seja, viciados em jogos, eles já pensaram em se suicidar. Entre 50% a 80%. Sabe qual é a média de quem não é ludopata? 5% só. Ou seja, você multiplica vezes 10 o número. 13% a 20% já tentaram ou conseguiram se suicidar. Sabe qual é a média da população que não é ludopata? 0,5%. Ou seja, você é um ludopata, você tende a ser um suicida em potencial. Uma vida não valeria toda a arrecadação do Brasil. Não valeria uma vida. Somado a isso, todas as doenças e todos os problemas, é uma coisa que a gente tem que frear imediatamente, essa questão das bets.